Antes de tudo, se fores é mesmo um verdadeiro leão e queres ficar por dentro dos bastidores mais quentes do Sporting, já deixa o teu like, inscreve-te no canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ativa o sino das notificações e comenta aqui em baixo. Tu achas que Biel foi mal aproveitado ou nunca deveria ter vestido a camisola verde e branca? Agora, respira fundo, porque o que vamos revelar hoje pode mudar a forma como entendes a gestão atual do Sporting. Estamos a falar de algo que poucos ousaram tocar, um bastidor que ficou escondido nos corredores de Alcochete, abafado por declarações diplomáticas, silenciado por notas oficiais e enterrado sob o pretexto da adaptação ao futebol europeu. Mas a verdade acaba sempre por sair, e quando sai, é como um incêndio em pasto seco. Sim, torcedor leonino, Biel já é passado no Sporting, pelo menos no papel. O brasileiro de apenas 24 anos foi oficialmente emprestado ao Atlético Mineiro até junho de 2026, mas esse empréstimo traz consigo uma bomba escondida. Há uma cláusula de compra de 7 milhões de euros que se tornará obrigatória se certos objetivos forem cumpridos. Ou seja, se Biel jogar o que já mostrou que sabe jogar no Brasil, é adeus definitivo. E atenção, o Sporting ainda pode lucrar com isso. Mas agora vem o verdadeiro ponto da reviravolta. A pergunta que ninguém responde com clareza. Por que o Sporting desistiu tão cedo? A narrativa oficial é simples demais. Biel não se adaptou. Mas quando olhamos para os números e para o contexto, a história muda completamente de figura. O extremo participou em apenas 7 jogos e somou uns míseros 111 minutos com a camisola dos Leões. Isso mesmo, 111 minutos. Como é que um jogador contratado por mais de 6 milhões de euros tem menos tempo de jogo do que alguns atletas da equipa B em pré-temporada? E mais, por que razão o Corinthians, que esteve a um passe de contratá-lo, acabou por recuar? Há algo que não bate certo. Fontes internas, e atenção, estamos a falar de pessoas próximas ao balneário e à estrutura técnica, revelaram ao Zona Sporting que a relação entre Biel e o treinador Rui Borges nunca foi harmoniosa. Segundo estas informações, houve desentendimentos táticos, choques de personalidade e, sobretudo, uma quebra total de confiança. Biel teria questionado o seu papel no plantel mais de uma vez, demonstrando frustração por não ser sequer opção em jogos menores. O staff técnico, por sua vez, teria interpretado essas reclamações como falta de humildade e compromisso. O resultado? Geladeira, exclusão, esquecimento. Mas calma, a história não para por aí. Porque este caso não envolve apenas uma decisão técnica. Há também bastidores de mercado. Segundo conseguimos apurar, a direção do Sporting, liderada por Frederico Varandas e com Hugo Viana a comandar o futebol, viu-se pressionada para justificar um investimento que até agora parece ter ido por água abaixo. Vender Biel diretamente seria assumir o erro. Emprestá-lo com cláusula de compra obrigatória permitiria maquilhar o balanço e até gerar lucro futuro. E foi precisamente isso que fizeram com o Atlético Mineiro. A saída de Biel do Sporting para o Atlético Mineiro não é simplesmente mais uma movimentação no mercado de transferências. É um reflexo gritante das contradições e fragilidades que assombram a gestão desportiva do clube neste momento. Porque se por um lado a direção tenta passar uma imagem de planeamento e modernização, por outro, casos como o de Biel mostram que o improviso ainda manda e que o talento, muitas vezes, é deixado à margem. Vamos aos factos. Biel chegou a Alvalade custando cerca de 6,2 milhões de euros, um investimento significativo para um jogador jovem e cheio de potencial. Porém, desde o início da sua passagem pelo clube, algo não encaixava. Não se tratava apenas da sua adaptação ao futebol europeu, essa desculpa já está desgastada. O que se viu foi um atleta que nunca teve sequência, que raramente jogou em condições para mostrar o seu valor e que foi praticamente abandonado numa espécie de limbo do plantel principal. Durante a temporada 2024-25, Biel disputou apenas 7 jogos, somando míseros 111 minutos, um número ridículo para um investimento desta magnitude. O problema é que esta estatística esconde um cenário mais preocupante, a forma como o clube lidou com ele e o impacto que isso tem no ambiente interno e na percepção do adepto. A direção, liderada por Frederico Varandas, e a equipa técnica, comandada por Rui Borges, foram obrigadas a gerir o desgaste de um erro estratégico que ficou caro. Recusar a proposta do Corinthians, que oferecia cerca de 5,5 milhões pagos em parcelas, foi uma decisão que dividiu opiniões.
Afinal, o Sporting viu no Atlético Mineiro uma solução para maquilhar as contas, apostando numa cláusula de compra obrigatória condicionada a metas que dificilmente Biel não vai alcançar no Brasil, onde conhece o ambiente e o estilo de jogo. Essa solução de empréstimo com opção obrigatória de compra revela um facto claro. Biel não tem mais espaço em Alvalade e o Sporting pretende mesmo desligar-se do jogador, recuperando ao máximo o investimento feito. Contudo, mesmo com a venda futura, o clube só terá 90% dos direitos económicos, o que reduz ainda mais a margem financeira e deixa claro que a operação não é um ganho líquido como se deseja fazer crer. E a questão que poucos querem tocar: o que esta situação diz sobre o modelo de gestão do clube? Contratar jogadores por milhões e depois não lhes dar a oportunidade de mostrar serviço não é apenas desperdício de recursos, é um sinal de desorganização, falta de visão e talvez até de favoritismos dentro do plantel. Biel foi vítima de um cenário onde as decisões são tomadas por interesses que nem sempre coincidem com o sucesso desportivo. O ambiente no balneário também não escapou a este clima tenso. Fontes próximas à estrutura revelaram que a relação entre Biel e Rui Borges foi complicada, marcada por desentendimentos táticos e falta de sintonia. O treinador optou por priorizar jogadores em quem confia, deixando Biel à margem, o que criou um ciclo difícil de romper para o jovem brasileiro. Mas o que mais chama a atenção é o timing da saída. Biel permaneceu no estágio de pré-temporada no Algarve, mesmo com a decisão tomada nos bastidores. A impressão que fica é que o clube tentou manter as aparências, esperando uma proposta melhor que não veio, enquanto o jogador era mantido em situação de limbo, sem uma definição clara. Esta falta de transparência não ajuda a criar um ambiente saudável e mostra que o Sporting ainda tem muito que aprender em gestão de pessoas e comunicação. Quando Biel aterrou no Brasil e foi recebido por centenas de torcedores do Atlético Mineiro, ficou evidente que ele ainda tem muito a oferecer, mas não em Alvalade. A sensação que fica é de que o clube perdeu uma oportunidade, não só desportiva, mas também de fortalecer sua imagem como formador e impulsionador de jovens talentos. No fim das contas, este caso serve como alerta para o Sporting e para os seus adeptos. É preciso repensar processos, critérios e, sobretudo, a forma como se lida com o talento. Não basta apenas contratar, é preciso integrar, valorizar e dar condições para que o jogador cresça. Só assim será possível construir um futuro sólido, onde episódios como este não se repitam. Agora queremos saber de ti. Achas que Biel foi injustiçado ou concordas que ele não tinha qualidade para ficar em Alvalade? Deixa a tua opinião nos comentários, inscreve-te no canal Zona Sporting Rumores e Notícias e ativa o sino para receber todas as novidades do nosso leão. Aqui a verdade não se esconde e tu és parte desta conversa.